Olá! Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula Paraná de ensino religioso e nós vamos conversar sobre os alimentos sagrados e o seu simbolismo dentro de algumas tradições religiosas. Lembrando sempre que ensino religioso na escola pública não é aula de religião, não é doutrinação, nem catequização. É um trabalho sobre o conhecimento a respeito da diversidade cultural e religiosa do Brasil, para que possamos conhecer e, com isso, respeitar. Alimentação que faz parte da vida de todos os seres vivos, mas que para as tradições religiosas possui um contexto bastante especial, porque alguns alimentos são sagrados, ou seja, muito importantes, outros são proibidos ou objetos de tabu. Como nós, tem alimentos que gostamos mais, tem outros que não gostamos ou ainda que não podemos comer por algum motivo. O objetivo desta aula é conhecer alguns alimentos sagrados e os seus simbolismos nas matrizes religiosas indígenas e cristãs. Também reconhecer a importância dos alimentos nas organizações como parte da sua cultura e de sua tradição. Na sua religião, existe algum alimento considerado sagrado? Ou se você não pertence a nenhuma religião, tem algum alimento especial para sua família no momento que vocês se encontram, nas datas festivas? Ou ainda algum alimento especial para você, aquele prato que não pode faltar? Você já parou para pensar por que será que alguns alimentos são considerados sagrados? Por que algumas tradições têm esses alimentos, outras têm outras? O que isso traz? O que tem por trás disso? E é um pouquinho disso que nós vamos estudar nessa aula. Então, inúmeros hábitos alimentares que fazem parte da nossa cultura são herança ancestral de povos indígenas, de portugueses, africanos e dos imigrantes orientais. Muitos desses alimentos são considerados sagrados ou ainda objetos de tabu, de proibição. Então, vamos conhecer agora um pouquinho, iniciando a nossa jornada pelo esse universo da gastronomia sagrada. Vamos começar conhecendo a tradição indígena, que é a primeira forma de religiosidade no Brasil, depois a cristã, que veio no processo de colonização com os invasores portugueses e depois espanhóis. Bom, existem muitos povos indígenas, não só no Brasil, como em todas as Américas. São povos nativos, povos originários. Cada povo, embora eles tenham semelhanças, são povos diferentes, com o seu nome próprio, sua língua, sua cultura, suas diversidades. Então, há uma diversidade dentro dos povos indígenas. Inclusive, é muito folclore chamar de índio, tribo. Não existe índio nem tribo. Tem povos nativos, povos originários. E cada povo possui, por conta da região onde se desenvolveu, onde morava antes da invasão, características bem próprias. Por isso, então, nós vamos fazer um recorte. Vamos falar aqui especialmente dos Guarani, que são oriundos ou originários da região sul do Brasil. Uma parte de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, inclusive no translado da fronteira ali com Uruguai, Argentina, Chile, Peru. É uma grande região chamada de Paraguai. Hoje tem um país chamado Paraguai, muita influência guarani, mas existia uma grande nação, um grande povo que vivia no Paraguai, e os guaranis se dividem em Imbiá, Kaiowá e Nhantebá. Basicamente, bom, para os povos guarani, tudo que está na natureza é sagrado. Não existe, inclusive, sagrado e profano. É tudo sagrado, todos os alimentos, animais são sagrados. Mas especialmente o milho. O milho é originário dos povos indígenas e dos guaranis, mas era um milho colorido, diferente desse que a gente tem hoje do agronegócio. E eles chamam de avati-etê. Então, o milho sagrado, inclusive o plantio do milho em mandalas, que tem todo um ritual envolvendo esse plantio do milho, é que dá nome, alma para os membros das comunidades, um nome que é de uma identidade coletiva. Então, avati-etê. O milho sagrado faz parte dos rituais da tradição guarani. E uma bebida muito conhecida no sul do Brasil, popularmente como chimarrão, da tradição gaúcha,
para os Guarani é tomado nos rituais sagrados, como um alimento mesmo. Eles fazem jejum e tomam esse mate amargo chamado de caayu, que é a erva mate tomada também em rituais religiosos. Vocês sabiam disso? Que bacana, né? O milho, tão popular nas nossas vidas, e o chimarrão fazem parte da tradição da alimentação sagrada dos povos indígenas Guarani. Agora, nós vamos conhecer a origem da mandioca. Mandioca muito importante para muitos povos indígenas, mas também está presente na culinária brasileira, com nomes diferentes, em pratos diferentes. Bom, havia um cacique de uma tribo que tinha uma filha encantadora. Essa linda menina, de repente, apareceu grávida, sem mesmo ter contato com qualquer de um dos guerreiros da tribo, o que deixou todos perplexos, todos ficaram chocados. Num sonho, Tupã, o deus trovão, disse que o bebê que a menina carregava no ventre seria um presente dele próprio. Tupã estava dando um presente para toda aquela aldeia. Meses depois, a menina deu à luz a uma indiazinha muito branca, branca como a neve. E ela era encantadora e todo mundo suspirava com a beleza daquela menina. A menina cresceu muito rápido. Ela não cresceu na velocidade que os outros seres humanos crescem. Ela se desenvolveu e ela era esplêndida. Poucos dias, logo já estava caminhando, conversando, corria pelas matas alegremente. Ela era o espírito daquela aldeia. Seu nome era Mani. A Mani era tratada como um verdadeiro tesouro, um presente dos deuses. Então, um dia, para grande tristeza de todos, sem nenhuma explicação, sem motivo nenhum, ela só não acorda mais, é encontrada morta, falecida. Todos ficaram muito tristes. O avô dela decidiu enterrá-la conforme as tradições. Fez uma cova dentro da oca onde a família morava. Então enterraram a Mani dentro da oca. Todos os dias a mãe dela ia lá e chorava, e as lágrimas dela regavam aquele lugar onde estava enterrada a Mani. Semana depois brotou uma planta diferente do que todos conheciam. E todos os indígenas regavam com água aquela planta a pedido do avô. Tempos depois, a divina planta fez uma fenda na terra, rachou a terra, permitindo que eles vissem aquelas raízes grossas. Um deles tomou uma raiz dessa, com cuidado, só que sem querer deixou cair no chão, e ela partiu e ele viu que ela era tão branca, aquela raiz por baixo da casca, como a Mani. Então, como a pele da Mani. Acreditando que era uma reencarnação daquele presente que eles ganharam, eles abriram todas aquelas raízes, fizeram um grande banquete e todos podiam carregar dentro de si um pedaço da Mani. Do que sobrou das raízes, eles ralaram, fizeram uma bebida fermentada chamada cauim, que até hoje é admirada e usada nos rituais. Batizaram então aquele vegetal sagrado de Mani da oca, Mani que nasceu na oca, ou seja, a mandioca da tradição tupi-guarani, até hoje é sagrada para todos os povos tupi-guarani. O cauim é uma bebida sagrada feita da mandioca para os rituais, e está inclusive presente na alimentação de grande parte do povo brasileiro. E essa é a belíssima história de Mani da oca, a mandioca, um presente que os povos indígenas receberam das suas divindades. Gostaram da história? Bem bacana, vocês podem fazer muitas atividades em sala de aula, inclusive fazendo uma bela ilustração sobre essa história, fazendo uma história em quadrinho, fazendo uma encenação em sala de aula. E vocês podem usar a sua criatividade. Mas nesse momento, aqui na Aula Paraná, vocês vão ter um tempinho para fazer uma atividade de exercício aí da escrita e interpretação. Descreva com as suas palavras em pelo menos um parágrafo por que a mandioca é considerada um alimento sagrado para o povo tupi-guarani. Não se esqueça depois de compartilhar com a sua turma. Então agora é com vocês.
voltamos com a minha, com a sua, com a nossa Aula Paraná. E vocês foram convidados a fazer uma atividade de escrita e interpretação, escrevendo por que a mani da oca é tão importante para os povos tupi-guarani, a nossa famosa mandioca. Bom, fica aí a sua capacidade de interpretação, não tem muito certo e errado, mas o que a gente espera que vocês tenham escrito? Que a mandioca é considerada, dentro da religiosidade indígena, um presente das suas divindades, que se manifestou por meio de uma menina que nasceu numa aldeia, era maravilhosa, cresceu muito rápido, mas morreu inexplicadamente, foi enterrada dentro da oca, o nome dela era Mani, enterrada dentro da oca, surgiu uma planta com raízes grossas, que dentro era branca igual a Mani, e a partir daí, além de fazer alimentos, eles também fazem uma bebida cauim, que é sagrada, usada nos rituais religiosos. Então aí vem toda a explicação por que a mandioca é sagrada para os povos tupi-guarani. Vamos em frente então, agora vamos falar de uma coisa que está muito perto da nossa realidade, que são os alimentos sagrados da tradição cristã. Existem vários, até porque não existe só um cristianismo. Tem a Igreja Católica, mas também tem a Reforma Protestante do Martinho Lutero, Calvinismo, Anglicanismo, Presbiterianismo e depois as igrejas reformadas chamadas de Pentecostais e Neopentecostais. Dentro dessas tradições cristãs existe alguma variação, mas basicamente um dos alimentos sagrados mais conhecidos no cristianismo é o pão e vinho. Tem músicas, tem passagens bíblicas, Jesus na última ceia dividiu o pão. Dentro da Igreja Católica, na Eucaristia, existe toda uma simbologia do sangue de Cristo, o corpo de Cristo, pão e vinho, o padre usa nos rituais, então inclusive a própria hóstia, né? Então tem essa que simboliza comunhão. Inclusive para os luteranos, eles não têm como na Igreja Católica, que é a transubstanciação. O que isso quer dizer? Aquilo simboliza de fato o corpo de Cristo, simboliza de fato o sangue de Cristo, que segundo o cristianismo se sacrificou em nome da humanidade, pela humanidade. Bom, para os luteranos, que são protestantes, não tem transubstanciação. Significa comunhão, a comunhão da comunidade. As pessoas, afinal de contas, Jesus não jogou pão, não distribuiu pão, ele dividiu o pão. Tanto que a palavra companheiro vem de cumpanere, do latim, comer pão junto, companheiro. Olha que bonito isso, né? Bom, em sua última refeição, depois de ter comido um pedaço de pão, pegou um cálice de vinho e Jesus levantou e falou para os apóstolos: este é o meu sangue, este é o meu pão. Por isso que tem, inclusive nas tradições ucranianas, polonesas, tem a Pasca, que é um pão feito durante a Páscoa, todo enfeitado. Por isso que eu falei que dentro de algumas tradições cristãs, aí ucranianos, já falei dos alemães também, mas ucranianos, poloneses têm pães especiais que são feitos em momentos específicos, como alimentos sagrados, cestas muito bem ornamentadas. Dentro do alimento sagrado, nós poderíamos aqui viajar, porque tem inclusive as peçanca, que são aqueles ovos feitos pelos ucranianos, muito bem decorados, entre muitos outros, mas aqui no momento estamos falando da tradição cristã, pão e vinho. Assim, para os católicos surge o momento da Eucaristia, onde o padre personifica Cristo. O pão representa o corpo e o vinho o sangue, e repete as palavras proferidas durante a Santa Ceia. Agora, vamos fazer mais uma atividade, porque o importante é vocês colocarem a mão na massa. Bom, existe algum alimento sagrado para você e para sua família? Ou um alimento que você não pode comer, que tem alguma restrição? Escreva um texto relatando esse alimento e não esqueça, justifique a sua resposta. Então agora, tempo para vocês fazerem atividade.
Voltamos com a Aula Paraná e vocês foram convidados, depois de falarmos de alguns alimentos sagrados indígenas, Guarani principalmente, e também do alimento sagrado da tradição cristã. Se para você, para sua família, tem algum alimento sagrado ou algum que você não pode comer, mas isso é uma resposta pessoal, isso é uma resposta sua. O importante aqui é exercitar seu pensamento, sua mente, desenvolver seu raciocínio e também a capacidade de escrita. Bom, nesta aula nós conhecemos alguns alimentos sagrados das tradições indígenas e do cristianismo, descobrimos que os alimentos possuem importante função dentro das tradições porque transportam um simbolismo sagrado. E eu me despeço de vocês dizendo Shalom para todos os nossos irmãos do judaísmo, Salam Aleikum para os irmãos do islamismo, Axé para todos que são da tradição do candomblé, também Saravá para quem é de Umbanda, assim seja para os espíritas, Amém para os cristãos, Atchê, Aereté, Nhamandu para todos os povos indígenas, Namastê para os budistas, orientalistas, e não se esqueça, seja mais amor no peito. Não precisa ser perfeito, mas se você não puder ser amor, seja pelo menos respeito e até a próxima aula.